Vamos fazer aqui um bordadinho bem legal. E eu escolhi algumas cores que aqui no vídeo está parecendo meio assim cinza, né? Mas eu vou fazer esse trabalho em cima de uma foto que é pública, né? Que a gente pode usar essa foto, né? Vou fazer em cima em cima da foto do próprio IP, né? E aí eu fiz só um esboço aqui do tronco, né? Que é uma coisa simples, não é nada complexo, né? Só passei aqui em cima um pouquinho. E a gente vai brincar um pouquinho com essas cores, né? Eu separei a 831, que é uma cor um pouquinho mais, que vai trazer um pouco mais de claridade. Essa daqui é o tom mais escuro, porque tem bastante sombra nesta parte aqui pra gente fazer, porque na foto nota-se bastante a sombra que tá pegando aqui nesse IP, e a base vai ser mais ou menos esta daqui, que é a 393. Aí assim, o clássico de quando a gente vai fazer um IP, uma árvore, eu havia escolhido estas cores aqui, olha, que você pode também usar, se você tiver e quiser, para fazer um degradê, trazer um pouco de luminosidade, ou pegar um tom até mais claro que esse. Essas foram que eu encontrei de primeiro, mas eu não vou ficar no clássico, né, que é o próprio marrom, né, do tronco da árvore. Eu vou ficar realmente mais próximo da foto, que são esses daqui, que eu escolhi, que a gente vai testar e ver como faz. Então, a gente vai trabalhar o ponto mais básico do bordado, que é o ponto haste, ok? Mas é o haste fechado, para a gente dar um bom preenchimento aqui desses troncos, né? Não vou ficar presa em deixar assim, dar esse monte de textura. A gente vai só cobrir mesmo com o ponto haste, mas a gente vai fechar esse ponto haste certinho. Você sabe que eu gosto de começar sempre com o meu alinhavo. E aí a gente vai fazer um ponto haste, e aí a gente vai brincar um pouquinho com esse ponto, que é tão usual, que é tão gostoso. Estou usando 2 fios da linha. A linha que eu comecei é a 393. Você pode escolher a cartela que você tem aí, mais aproximada, tá? Depois eu coloco a foto lá para vocês. E você vai trabalhar com aquilo que você tem aí. Então, eu acho que esta cor aqui está mais próximo com a foto. Eu estou olhando a foto. Então, olha aqui, olha, o ponto haste é um dos pontinhos mais gostosos de fazer, na minha opinião, e até porque eu faço uma das técnicas da qual eu sou especialista do matiz no haste, só que eu não fecho, né? Aí tem toda a técnica para você trabalhar com o matiz. Aqui eu não vou fazer o matiz, eu vou dar o preenchimento aqui e dar o movimento com esse ponto. Faço uma bainha, mais ou menos assim. A Conceição está comentando aqui, não precisa fazer o tronco. É uma delícia, porque se você fizer o haste português nele, realça. Ele vai realçar, pode ser que até jogue alguma coisa, mas eu não queria. Por quê? Porque o realce aqui vai ser aonde? Nas flores dele, né?
Criança, tudo de bom. Dois fios. Ah, mas você não poderia utilizar mais fios para dar mais textura? Porque a ênfase aqui vai ser nas florzinhas, né? A gente vai trabalhar com o nó francês. Aí aqui eu vou jogar um pouquinho mais escuro daqui a pouco, um pouquinho mais claro, ok? Então a gente vai trabalhar mais ou menos dessa forma. Você tem uma parecida com a foto, você pode usar e vai ficar bem legal também. Eu vou colocar depois a 904, aí puxa, parece um verde musgão, né? Que ponto é esse? É o haste. 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 Olha aqui, ó, bem juntinho. Você pode fazer o seu preenchimento só com ponto haste. Você pode fazer também com um ponto atrás, fica bonito. Pode fazer com a correntinha para dar mais textura. Viu que eu já cresci um pouquinho o ponto? Fica muito bonita. Fecha bem o pontinho haste. Bem gostoso de trabalhar. Eu vou pegar mais ou menos aqui no meio, porque eu vou descer, depois eu volto fechando. Olha. Tô aproveitando a minha linha. Qual a diferença entre o ponto haste e o atrás? O atrás é como a máquina, sabe a costura da máquina? Você volta e vai à frente, volta e vai à frente, certo? O ponto haste, eu vou voltar fechando no anterior, mas a linha vai formar um cordão. Então, a linha saiu em cima, eu desço. Eu gosto muito desse ponto para fazer preenchimento, inclusive. Se você fizer na pintura de agulha também, pode ou você não indica? Claro que pode. Vai ficar bem realista. Aqui eu estou dando a opção de você usar o ponto em si, fechando ele bem certinho. Olha o avesso, ó. Opa, ó, olha o avesso. Encaixou o ponto, perceba, ó. Vou tirar. Faço questão, ó. Tá vendo, ó? Ele não repuxa. Se você puxar o ponto, vai esticar o fio aqui e aí vai repuxar o seu trabalho. Então, você sempre tira do bastidor, dá uma olhada. Se aconteceu de você puxar um pontinho a mais, que escapa, gente, é normal. Né? De repente, aquele dia você tá com mais força, né? Tá com mais entusiasmo, tá com um pouquinho mais de energia, aí puxou um pouquinho o peso, a mão, né? Pesou um pouquinho mais, mas isso, gente, da gente controlar o peso da mão é com o tempo, tá? É tempo que conforme você vai treinando. Então, olha, eu encaixo e desço a linha.
Olha, aqui eu fiz um ponto, a gente começa ele, eu vou começar aqui de novo para você acompanhar. Vou fechar aqui, faz de conta que nós vamos, faz de conta não, nós vamos começar. Olha, vou começar aqui, ó, só que tá bem juntinho, ó. Por favor, o que estamos bordando? Estamos bordando um IP, vamos começar, né? Olha, então eu vou começar aqui o ponto haste, né? Então eu vou fazer, o tamanho do ponto é mais ou menos a ponta da agulha, olha, mais ou menos aqui, ó, tamanho, a pontinha da agulha, o ponto. E eu vou fazer ela quase que dupla, que eu vou pegar no meio, tá vendo, ó? Então a gente começa o ponto haste assim, ó, linha para baixo, então ficou metade para um lado e metade para o outro, ó. Metade para um lado, metade para o outro. Mãe. Peraí, deixa eu só explicar aqui, filho, só um minutinho. Sim. Ó, aí a linha saiu aqui em cima e saiu no meio. Então, eu desço, ficaram 2 pontos, aí fica um pouquinho menor. E aí, eu vou pegando sempre o ponto no anterior. É como se fosse o ponto atrás, o avesso do haste é o direito do atrás e quase vice-versa. E eu sempre me preocupando com o meu avesso bem certinho, bem arrematadinho. Você viu, eu passei 3 vezes. E cortamos. Deixa eu pôr um pouquinho a outra cor. Olha, tem gente que começa com a linha para cima. Eu acho que a torção dela fica diferente. Eu sou acostumada e gosto de fazer o meu haste com a linha começando para baixo. Ó, eu vou voltar aqui, gente, ó. Vou voltar aqui nessa parte escura. Vê se você consegue acompanhar aqui. Eu vou puxar aqui, ó, no meio, porque é onde sairia o meu ponto, né? Onde sairia a linha no meio, mais ou menos no meio. Não tá querendo deixar eu pegar aqui. Ó, vou sair mais ou menos aqui, ó. Porque é onde o ponto, olha aqui, ó. Vou fazer maior e vai sair aqui no meio. Tá vendo? Pra poder dar continuidade no ponto. Agora eu fecho. Primeiro a gente faz como 2 e depois eu vou fechando ele bem certinho. Aqui você vai brincar com as cores que você tem aí, para trazer um pouquinho de claridade, pouquinha coisa. Tá vendo? Encaixei e eu desço a linha. Encaixei e eu desço a linha.
E a gente começa a trazer um pouquinho de claridade, tá vendo? Pouquinha coisa. Vou colocar aqui esse mesmo tom. Essa parte que eu pintei aqui é este tomzinho aqui. Ainda falta preencher com essa cor aqui, né? E aí eu vou fechar aqui com o escuro, um pouquinho dessa cor. E aí a gente vai caminhando, tá vendo? Ó, ele vai ficar sempre na mesma direção, né? Esse que vai ficar a beleza desse tronco, na minha opinião, ok? Você pode usar vários pontos aqui, como você desejar. Esse aqui foi o risco que eu tirei do desenho. Mas o que que acontece? Como eu tirei e fiz mais ou menos aqui a cópia de como tá a foto, isso aqui não vai aparecer para você fazer a impressão. Então, eu passei a caneta mais escura e transferi aqui para o tecido. Ponto e agulha? Ponto haste, agulha número 8, 2 fios da linha Moliné. Tá. Ok? Então, o que que acontece? Se eu tirar uma foto disso daqui, você vai mandar imprimir e não vai ficar legal? É bem estranho, vai ficar estranho. Porque se eu passar agora a caneta aqui, isso aqui eu fiz só para ter uma direção do que os galhos estão aparecendo para mim. Ok? Depois a gente, tudo isso aqui, olha, olhando pela foto, a gente vai começar a colocar os nós franceses aqui, trabalhar com amarelo. Teria que sair aqui do ladinho para recomeçar, né? Se eu sair aqui do ladinho, pode ocorrer de eu, de repente, escapar a linha aqui. Então, eu posso fazer aqui ao contrário para começar o meu ponto haste. Olha aqui, ó. Então, eu cheguei aqui, eu vim aqui mais à frente e vou dividir esse ponto aqui em dois. Repara que eu tô no mesmo movimento ainda. Agora, eu vou virar, ó, eu vou descer a linha. Então, eu já consegui fazer o meu primeiro ponto aqui, virando a minha carreira. Não é interessante isso? Isso aqui é muito legal. Daqui a pouco eu faço de novo para vocês acompanharem. Fazer novamente essa virada, eu vou fazer grande, fechei a carreira anterior, e aí aqui nessa posição ainda, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a linha lá em cima, e vou fazer o primeiro pontinho, vou pegar aqui no meio, olha. Então, eu já viro a minha carreira agora. Ó, vai sair a linha, vai sair aqui no meio do trabalho, tá vendo, ó? A linha saiu aqui no meio do trabalho, porém, agora eu vou virar. Olha, viro e a linha desce, e eu continuo aqui fazendo o meu pontinho. Eu vou pegar aqui em cima porque eu vou fechar, porque uma linha tá encontrando com a outra. Tá vendo? Essa viradinha do ponto haste é bem interessante, não é? Bem legal. Então, aqui, eu vou passar mais uma carreirinha. Eu vou pegar aqui, olha. Eu vou passar uma carreira aqui do ladinho. Eu não puxei a foto, eu preciso puxar a foto aqui pra eu olhar. Eu vou começar aqui, ó.
tem um risquinho aqui ainda, então eu vou fazer uma carreirinha. O ponto haste a gente tá colocando bem um do ladinho do outro. Deixa eu só puxar minha foto aqui. Não vou trazer a realidade, até porque a gente não está fazendo o matiz aqui, está fazendo só o ponto haste, ok? Mas eu estou olhando uma figura da foto, a foto da árvore, né, do ipê. Olha, quando a gente volta por isso que eu tô pegando aqui no meio, ó. Quando a gente volta para continuar o haste, eu tenho que sair aonde ele, tá vendo aqui, ó, aqui no meio, seria mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Para continuar o cordãozinho. O haste, gente, forma um cordãozinho, tá? O haste forma um cordão. Então eu tenho que sair aqui no meio para continuar. OK? Tá vendo, ó? Eu vou continuar aqui, ó, carreiras juntinhas, assim você faz um preenchimento com o ponto haste, que é muito legal. Fica bem legal, bem bonito, bem fácil. E assim você pode fazer o preenchimento com os outros pontos também. Aí a gente já mostrou lá na... Foi enviado o risco do IP? Foi lá na comunidade, tá? Tá lá na comunidade. Ó, tá vendo? Eu vou fazer aqui o ponto, vou descer. Quando eu voltar, eu tenho que voltar aqui, ó, no pezinho. Só que o que vai acontecer aqui, ó? Eu quero dar uma outra carreirinha aqui, ó. Porque ele não tem que ser tão certinho, ele não está certinho lá na foto. Ele tá meio assim, né? E ainda que eu fiz bem certinho, né? Então, eu vou fazer uma carreirinha mais aqui, ó. E para dar um desnível aqui. Olha aqui, ó. Então eu cheguei aqui, eu vim aqui mais à frente e vou dividir esse ponto aqui em dois. Repara que eu tô no mesmo movimento ainda. Agora eu vou virar, ó, eu vou descer a linha. Então eu já consegui fazer o meu primeiro ponto aqui virando a minha carreira. Não é interessante isso? Isso aqui é muito legal. Daqui a pouco eu faço de novo para vocês acompanharem. Vou fazer novamente essa virada, eu vou fazer grande, fechei a carreira anterior, e aí aqui nessa posição ainda, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a linha lá em cima, e vou fazer o primeiro pontinho, vou pegar aqui no meio, olha. Então, eu já viro a minha carreira agora. Ó, a linha vai sair aqui no meio do trabalho, tá vendo, ó? A linha saiu aqui no meio do trabalho, porém, agora eu vou virar. Olha, viro e a linha desce, e eu continuo aqui fazendo o meu pontinho. Eu vou pegar aqui em cima porque eu vou fechar, porque uma linha tá encontrando com a outra. Tá vendo? Essa viradinha do ponto haste é bem interessante, não é? Bem legal. Então, aqui, eu vou passar mais uma carreirinha. Eu vou pegar aqui, olha. Eu vou passar uma carreira aqui do ladinho.